Vamos falar sobre educação financeira para crianças e jovens. Qual é a importância de começar bem cedo a mostrar para as crianças o valor, né, do dinheiro, o valor das coisas, os preços, como é que as crianças vão aí manusear esse dito cujo, né, que é o dinheiro que move o mundo inteiro. Para isso, a gente convidou o professor de Educação Financeira e consultor João Pedro Bezerra, ele que vai falar sobre como é que faz esse milagre. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É um desafio, mas vamos tentar aqui. Vamos lá, João. Esse desafio tem que começar desde criança, por quê? Bem, primeira coisa, a gente não consegue começar a falar disso com as crianças no Brasil, né? Porque os pais não tiveram essa educação, essa formação. Então, a importância é fundamental. Desde que você consiga introduzir um jovem mais consciente, uma criança mais consciente com relação ao consumo e também vai proporcionar para ela que ela seja uma pessoa mais equilibrada na vida, né? Acho que o grande segredo aí da gente ter sucesso nas coisas é ter equilíbrio, e a educação financeira traz muito isso. Então, para que a criança tenha um equilíbrio entre o consumo e a experiência, nem sempre o consumir vai me gerar boas experiências, né? Verdade. Então, esse é o intuito da educação financeira, tanto para jovens, como adolescentes, como adultos. João, qual é a idade adequada para começar a falar sobre dinheiro e sobre consumo com as crianças? Desde pequeno, né? Então, quando você tem, Aline, o pai vai com o filho ao shopping, né? E quando nós vamos com nossos filhos ao shopping, a gente sempre leva eles para consumir. Eu vou comprar um brinquedinho para ele, eu vou comprar um lanche. Aquele lanche feliz. Exatamente. Então de repente a criança ainda nem fala, mas ela está entendendo que ela está saindo de casa, que ela vai fazer, o pai dela vai dar algo e vai receber algo em troca. Então para ela está passando que aquele é um momento feliz. O que nós temos que evitar é evitar bastante que a criança associe a felicidade ao consumo. Então, a idade correta é a partir dos 1 ano de idade, 1 ano e meio, já está andando, já está pedindo algo, porque quando está de colo ali ainda não, ela não tem essa compreensão, mas ela começa a ter desejo, querer as coisas a partir dessa idade. Então, com 1 ano e meio, 2, você já consegue trabalhar. Com 3 anos, aí você já deve ter cuidado para o que ela está assistindo. A gente sabe que Boa. O YouTube tá aí. Muito com força. Total. E a programação, as crianças ficam o dia todo olhando outras crianças brincarem com outros brinquedos e estimulando esse consumo. Então, nessa idade, você já pode filtrar um pouco o que ela vê. E com 3 anos, você vai a um shopping e você não consome. Se você comprar algo para ela, que você compre e entregue em casa, mas que você não vá com ela e compre na frente dela. João, uma das coisas que eu vejo muito, inclusive vivencio isso, é tentar conversar antes de ir para qualquer lugar, informando o que é que se vai fazer lá. Por exemplo, vou para o shopping com a minha filha e aí aviso, a gente vai ao shopping resolver tal coisa. Mamãe não vai comprar nada hoje. Não temos o objetivo de fazer isso ou não temos o dinheiro para isso. Isso ajuda a criança a compreender que a ida a algum lugar não necessariamente você precisa comprar algo? Exatamente. Essa questão de consumo, em família, você tem que trabalhar com o diálogo. Você tem que envolver os seus filhos, né, no orçamento familiar. Eles têm que entender o que está se passando pela casa. Obviamente que o grau de detalhamento ele vai mudando de acordo com a idade da criança, ok? Então, o que você falou aí, Aline, é planejamento. Você está saindo de casa para fazer compras, então planeje antes o que você vai comprar, que aí você foge daquela armadilha da promoção. A gente sempre tem na nossa mente a necessidade, o ser humano tem a necessidade de querer ter vantagem. Então, quando você vê um produto X que custava 2X, custando 1X, você vai achar... 1,5 X. Isso é um bom negócio. Ou de repente esse produto
ele dobrou de valor e agora está dando 50% de desconto. Não estou dizendo que a maioria das... que mas sempre acontece. é assim, mas acontece muito. E aí você vê um produto, você vai achar que aquilo é um bom negócio. E você acha que está tirando vantagem comprando aquele. Mas aquilo não estava no seu orçamento nem na sua programação. Só porque você viu que estava na promoção, vamos ali. Exatamente. E aí você combinar com seus filhos, antes de sair de casa, expor a realidade, isso é essencial para que ele tenha noção de que, olha, eu não preciso apenas sair para consumir, e se eu estou saindo para comprar algo, eu tenho que comprar algo de acordo com o meu potencial de consumo. Tem aquela história também de quando a pessoa vai para o shopping, ou vai até mesmo para o centro da cidade, o tal do sorvete, que a criança pede, ou então pirulito, qualquer coisa ali que a criança está pedindo. Como é que a gente faz porque muitas vezes a gente, não, é só um sorvete, é só um pirulito, é uma coisa boba, mas às vezes isso influencia também na questão de manusear, de se, vamos dizer assim, de se relacionar com o dinheiro. A gente compra ou não compra? Vamos lá. Os pequenos gastos, eles são os vilões, né? E temos que ter muito cuidado com os pequenos gastos. Se você compra, se você não compra, veja bem, estipula antes de sair de casa um valor para gastar, valor X. Olha, a gente pode tomar um sorvete, passear, ouvir um sorvetinho. Se aquele sorvete, você está no momento que você está tendo ajustes financeiros em casa, aquele sorvete não vai fazer diferença, porque ele vai somar com outra coisa, com uma água, com algo mais à frente. Saiu de casa, leva uma água. Então, não é que você nunca vai poder tomar aquele sorvete quando saiu. Mas se você tem outros compromissos e você tem um objetivo de quitar dívidas, saiu recentemente, acho que foi ontem, a pesquisa do SPC, que 48% da população brasileira não tem controle sobre os gastos, né? E nós temos aí um percentual gigantesco com o nome sujo. E quase metade da população já teve o nome negativado. Então, se você está saindo, viu o sorvetinho, você tem compromissos a arcar com esse recentemente, então freia o sorvete por enquanto. Mas quando você tiver um pouco livre, com controle sobre as contas, aí você pode comprar aquele sorvete. E avisa a criança. E se você não pode comprar, diz pro filho, meu filho, eu não posso comprar o sorvete agora. A gente tem um objetivo, que é esse, e o sorvete fica para um momento que a gente estiver mais aberto. Entendi. Então, desde muito criança, tem que ter esse relacionamento de conversar, né, do diálogo com os filhos, para que eles possam entender o valor do dinheiro, de onde vem esse dinheiro, como é que esse dinheiro pode ser gasto da melhor forma possível e até a forma da gente também aprender, né? Isso. O diálogo, você falou tudo, o diálogo é essencial, né? E muita gente me pergunta o seguinte, pessoas chegam para mim, faz consultoria e diz, João, mas eu não posso dizer a ele a situação financeira que a gente está passando, né? Você não pode, de repente, dar um detalhe. Exemplo, eu estou numa situação muito difícil que, eu estou correndo o risco de perder minha casa. Eu falo isso para o meu filho, de repente, se ele estiver ali abaixo de 12 anos, 10 anos, isso não é bacana. Ele vai ficar muito ansioso, ele vai ficar nervoso. Vai gerar um medo, né? Ele vai absorver isso e isso vai interferir no dia dele até na escola. Verdade. Isso interfere muito. Então, você freia, você diz que está passando por um período de ajuste, porém você não precisa dar tantos detalhes. Muito bem. João, pelo correr do nosso tempo aqui, a gente tem 1 minuto. Vamos aqui falar dicas. Eu acho que você vai voltar, a gente já marca com você para você voltar para falar para jovens, né? A gente fala de educação financeira para jovens. Hoje a gente está com crianças, né? Ali a partir dos 2 anos, vamos dizer assim, para que a gente possa ter uma noção do que fazer, para que a criança entenda o que é dinheiro, como gastar, por que gastar, onde gastar da melhor maneira possível. Quais são as dicas que você, como professor e consultor, pode repassar para nós pais? Bem, estimule sempre seus filhos a procurar ter melhores experiências na vida e, necessariamente, essas experiências não precisam ser consumindo. O dinheiro vai ser sempre essencial para que você possa ter um lazer, uma diversão, ele vai estar presente, mas ele não pode ser o fim. E também, ele tente privá-lo o máximo possível de estar em contato sempre com o consumo, principalmente as crianças de até 6 anos. Evite muito isso. A hora da diversão, a criança está muito mais feliz quando vai estar com você,
com a família, com os irmãos, brincando, se divertindo e não comprando um boneco ou uma boneca. Verdade. E essa questão de estar com a família é tão bom e gera tantas memórias afetivas maravilhosas que a gente, enfim, no final das contas nem se lembra de dinheiro, né? Se muito ou se pouco. Bom, agradecendo muito ao João Pedro aqui pela participação junto conosco nesse programa especial de 2 anos. A gente falando sobre educação financeira, ele vai voltar para falar sobre isso para jovens e depois para adultos. A gente vai na forma gradativa e agradecer a você que sempre nos acompanha, sempre está junto com a gente nesses 2 anos aqui na Super TV e nesses 20 anos de carreira aí na comunicação social.